hepático do Hospital Universitário Walter Cantídio, da UFC, especialista em enfermagem médico-cirúrgico pela US e mestranda em ciências médico-cirúrgico da UFC. Doutora Clébia Azevedo, por gentileza, a palavra é sua, o tempo é seu, o espaço é seu. Fique à vontade, se a senhora quiser ficar aí desse lado ou aqui no púlpito, fique à vontade, tá bom? Bom dia a todos. Estamos bem? Claro que estamos. Depois da nossa ilustre palestra de doutora Cíntia, né? Uma colega de trabalho, farmacêutica, que já esteve no nosso serviço de transplante de fígado, a qual eu pertenço. Então, eu me sinto até agora bem pequeno, né, para falar para vocês, porque ela é estrela, é uma sumidade no que fala, ok? Então, eu quero agradecer o convite que me foi feito pela pessoa Veluzzi, uma pessoa muito querida, que nos acompanha nessa luta dos transplantes e tudo mais, junto com as associações. E eu fiquei muito feliz de poder colaborar um pouquinho com o meu tempo aqui com vocês. O título que foi me dado foi O Cuidador e a Importância na Adesão ao Tratamento. Daí, gente, me vieram algumas perguntas quando eu recebi essa proposta de estar aqui. De que forma os pacientes que foram submetidos a transplantes, eles aderem ao tratamento medicamentoso e não medicamentoso? E quais são os fatores que dificultam essa adesão por parte do paciente? Quais são as dificuldades que os profissionais enfrentam para ajudar ao paciente a adesão ao tratamento? Então, foram essas primeiras questões que me vieram à cabeça. Então, nós vamos abordar aqui, gente, o cuidador enquanto profissional que está lá no serviço de transplante. Então, vamos fazer algumas considerações iniciais, onde o transplante ele é considerado um dos procedimentos mais complexos da vida moderna, da cirurgia moderna. E esse sucesso ele depende não só da infraestrutura hospitalar, mas também de profissionais bem capacitados para trabalhar junto aos pacientes. É uma modalidade de tratamento capaz de proporcionar melhoria na qualidade da vida dos receptores. Então, a adesão ao plano terapêutico, a adesão ao tratamento, ele é essencial para o sucesso do transplante. Visa evitar a rejeição do órgão e visa também evitar outras complicações. E o sucesso do tratamento, ele depende da orientação correta, contínua, dada pelos profissionais da nossa equipe multidisciplinar. Vocês vão ver aqui, no decorrer da palestra, que cada profissional tem a sua importância. E essa adesão, esse segmento medicamentoso, essa proposta toda, passa pela mão de cada um desses profissionais. Alguns conceitos eu trouxe aqui. Trouxe o conceito da Organização Mundial de Saúde, de 2003, onde ela coloca que a adesão ao tratamento refere-se a ações que vão além da terapia medicamentosa prescrita, mas também aos inúmeros comportamentos relacionados à saúde, com segmento de dieta, um estilo de vida saudável, que a doutora Cíntia já colocou aqui, e aquele acompanhamento contínuo. Realmente, o paciente ele seguir as recomendações dos serviços de saúde. E o termo mais adequado para a gente definir adesão é aderência. E o que vem a ser isso, esse termo aderência? Significa que envolve uma estreita parceria entre o paciente e o profissional de saúde. É uma coisa que se entrelaça.
entre os dois. E quais seriam as características da adesão ao tratamento? O que precisamos para realmente a gente considerar que este paciente ele está seguindo corretamente as nossas orientações? Primeiro, assiduidade às consultas. O paciente ele precisa estar ciente, consciente de que tem que comparecer às consultas. Faltar às consultas sem motivo algum não justifica. Então, é comparecer às consultas, realizar seus exames periódicos, vir para a instituição para ser avaliado clínico, laboratorial, em todo o seu lado holístico. Ainda, gente, falar de característica da adesão. Rosângela, bom dia, Rosângela, está na plateia, fico feliz. Seguimento de horários e doses correta das medicações. Isso aí é o carro-chefe da adesão. Temos que seguir os horários, as doses corretas. Nada de alterar os horários, nada de mudar a prescrição médica. Só quem pode fazer isso é o seu médico. Aí, se você... Não, mas eu tive alguns problemas com essa medicação. Chega para o médico, conversa com ele, que ele vai verificar o que é melhor para você, de acordo com seus exames, suas avaliações. Ok? E cumprimento de todas as mudanças nos seus hábitos de vida. É deixar o álcool, é difícil, mas precisamos. A gente sabe que o alcoolismo é uma doença. Mas aí a gente tem profissionais que vão nos dar suporte, vão nos dar o apoio, como psicólogos na nossa equipe, psiquiatras. As pessoas vão estar lá, ali, para lhe deixar forte para tudo que você venha enfrentar pela frente. Então, mudar teu estilo de vida como aceitar que agora você vai ter uma nova atividade física. Ah, não gosto de academia. Caminhada no parque, ao ar livre. Caminhada de pés descalços na areia, na praia. Você vai escolher o que você mais gosta, junto com o seu profissional que está lhe orientando como fisioterapeuta ou enfermeiro. Então, gente, tudo isso são características da adesão ao tratamento. E o que seria a não adesão? Não aderir ao tratamento. Já está dizendo não. Não. Não seguir ou não estar de acordo com o regime do seu tratamento. Principal fator de risco para reduzir a qualidade de vida do enxerto e a sua sobrevida e aumentar, gente, a morbimortalidade. Quer dizer, aquele paciente que não adere ao tratamento por algum motivo, quer seja o tratamento medicamentoso, a mudança no hábito de vida, ou no comparecimento às suas consultas regulares, qualquer paciente desse, ele vai afetar diretamente, gente, na qualidade do enxerto que ele recebeu. Então, o paciente ele tem que ficar bem esclarecido, bem consciente de sua responsabilidade com o seu tratamento. E quais são os fatores de risco para não adesão? Inúmeros fatores de risco existem. Fatores demográficos, como a idade. A literatura, os artigos mostram, os estudos, o nosso próprio serviço, o meu é o transplante de fígado do Hospital Universitário, nossas pesquisas mostram que jovens, eles aderem menos, são mais rebeldes. Isso, gente, não são todos, mas a gente já sabe que a idade, por si só, a adolescência, eles já contam com essa rebeldia. Então, aí cabe ao profissional chegar junto deles, conversar, saber o que está acontecendo com esse jovem. Ah, eu fui para a balada, aí eu cheguei tarde, dormi demais e não tomei o medicamento. Aí é onde chega o apoio familiar, porque aí a família está ali, presente, e diz, olha o teu remédio, chegou a hora da tomada, olha o despertador, põe o despertador, hoje tem aplicativos para tudo, ok? A gente sabe também que o sexo masculino é o que traz mais a não adesão. Os estudos estão aí para mostrar. As pessoas saem para o trabalho, aí dizem que não conseguem parar na hora da tomada do medicamento, que esquecem. As mulheres não, são mais
religiosas bem mais certinhas, tá? E fatores psiquiátricos e psicológicos. A gente sabe que a depressão, a tristeza, aquele estado de humor que você tem, muitas vezes você não tem coragem nem de levantar para tomar o medicamento. E é muito importante, cabe ao profissional, o psicólogo, o psiquiatra, acompanhar bem isso daí, porque aí o cuidador que está na casa, o suporte familiar é importante para chegar naquela hora do medicamento e realmente ofertar o remédio para ele. Porque, às vezes, a própria tristeza, só dormindo, não tem vontade, perde os horários. Ok? Fatores também relacionados ao nível de escolaridade, o apoio familiar, como eu já coloquei desde o começo, é muito importante. A dependência do cuidador. Muitas vezes a gente tem pacientes que estão acamados, e aí realmente vai estar nas mãos daquele que cuida. Se for um familiar, pode ser alguém que ele está pagando, dentro dos direitos trabalhistas, como a colega colocou, mas aí tem aquelas responsabilidades, aquelas cobranças, que naquele momento o medicamento tem que ser dado, a higienização tem que ser feita, proporcionar um pouco de conforto. Então, tudo isso vai influenciar, são fatores de risco, tá? E menor conscientização sobre a doença. A gente tem visto que aqueles pacientes que são bem preparados antes do transplante, que passaram por todos os profissionais, médicos, enfermeiros, psicólogos, fisioterapeutas, anestesistas, os cirurgiões, assistentes sociais, nutricionistas, esses pacientes que foram vistos de uma forma holística, ele adere bem mais ao tratamento. Ele recebe todas as orientações e tem mais consciência do que vem pela frente, de suas responsabilidades. Então, a adesão ao tratamento, gente, pode estar bem resumido aqui neste slide. Para eu aderir, para eu ter sucesso no transplante, o que é necessário? Primeiro, seguir corretamente as medicações. Segundo, mudanças no meu estilo de vida. Vou mudar, vou ser diferente. E acompanhamento contínuo. E aí estão nossos profissionais, todos eles com sua parcela, todos eles capacitados, credenciados para trabalhar junto a esse paciente que vai ser submetido ao transplante e acompanhar este paciente depois do transplante. Ele recebe uma consulta médica, o enfermeiro é o elemento-chave, é o núcleo, ele está lá, pronto para tudo, desde o acolhimento, e ainda encaminhar para os outros profissionais. Daí ele vai saindo, vai para o psicólogo, fazer sua avaliação, vai para o nutricionista, para o farmacêutico, para o fisioterapeuta e para o assistente social. Então, todos esses profissionais, eles trabalham em harmonia. Existem reuniões onde nós discutimos, por exemplo, se o assistente social descobriu durante a sua avaliação que aquele paciente permeia por alguma situação, a casa dele ainda não está em condições adequadas para ele depois do transplante, naquele momento da reunião, ele já coloca, isso aqui é uma fragilidade que o paciente tem, vamos resolver. Isso pode ser também o enfermeiro. Eu lembro muito bem, uma vez eu estava numa palestra com os pacientes, e eu falando das condições de moradia, de higiene, de tudo. Aí uma criança olhou para mim e disse, tia, eu não sei se eu vou fazer o transplante. Aí eu disse, como assim não sabe se vai fazer o transplante? Tia, na minha casa tem barata, tem rato, tem lixo, tem tudo. Aí eu disse, a gente vai conversar depois daqui da palestra. Eu quero conversar com você e sua mãe. Daí, gente, durante a conversa, descobriu que a criança morava no lixão. Então, foi reunido esforços de toda a equipe junto a essa criança, para quê? Essa criança ganhou uma moradia, foi fantástico. Uma criança do interior de Sobral, saiu no jornal, foi
demais para todo mundo. Transplantou, essa criança transplantou. Quer dizer, é isso. O profissional de saúde, ele detecta exatamente a fragilidade. E, junto com os outros, traça um plano terapêutico que favorece o quê? O sucesso do transplante daquele paciente. E esse é o nosso fluxograma. É assim que acontece no nosso serviço. A gente passa pelo acolhimento. O acolhimento é tudo. Inclusive, agora, o nosso serviço, nós fizemos, foi um jardim, uma pracinha ao lado do nosso setor. Decoramos os profissionais que trabalham. Fomos nós, pintamos a parede, colocamos tudo para melhor acolher esse paciente. Ali, naquele momento, a gente mostra para ele que ele vai passar por muitas etapas, mas que ele não está sozinho. Isso ele precisa entender. Nossos pacientes, 60% deles vêm de fora. Então, imagina aí, você já conta com a carga do seu adoecimento. Você está doente, você está frágil, você está com medo do que vem pela frente. Será que eu vou transplantar? Será que eu vou viver? Como é esse órgão? Como é que é? Então, gente, são várias interrogações que vêm junto com esse paciente no primeiro dia de consulta. Então, acolher de braços abertos, com um sorriso no rosto, mostrando, gostando do que você faz, isso é importante. E aí você vem para um ambulatório de preparar esse paciente para o transplante, passar por todas aquelas consultas, ter exames laboratoriais de todo o tipo, gente. E daí ele é encaminhado para outros especialistas, como imunohematologia, além daquela equipe, imunohematologia, ginecologia, odontologia, outros profissionais. Ou seja, a gente se reúne de tudo para preparar esse paciente e encaminha para as vacinas, os imunobiológicos. Ou seja, o paciente ele vai com sua carta pronta na mão. Ele entra numa fila de espera, depois dessa avaliação interdisciplinar, e aí culmina com o que ele mais anseia, que é o órgão, o transplante. Bom, e quais são as recomendações que a gente pode estar trazendo aqui de uma forma bem geral, já que a Cíntia já colocou, esmiuçou bastante cada uma delas, né? Enquanto profissional, gente, a alimentação. Ela já colocou muita coisa aqui. A alimentação, ela não é só orientada pelo nutricionista, é também pelos outros profissionais, pelo enfermeiro, tá? Que fica vigilante, conversando com o paciente, não é simplesmente culpando o paciente. Ah, você não fez isso, ah, você não... Não, estabeleça empatia, tente verificar o que aconteceu. Você não sabe, porque às vezes a gente só quer julgar. E não é esse o momento. A gente tem que reunir e descobrir o que está acontecendo. Então, dieta saudável e equilibrada. É lógico que ele vai ser orientado como é sobre essa dieta, o cardápio que ele deve seguir, de acordo, de acordo com seus exames laboratoriais. Tá? Evitar o ganho excessivo de peso, muito difícil para todo mundo, né? Já que é a coisa do momento, o mundo inteiro enfrenta excesso de peso, principalmente depois da pandemia, que muita gente ficou presa dentro de casa e a gente só comia porque não saía, né? Então, ficou todo mundo fora um pouco do peso, mas a gente precisa evitar esse ganho de peso. Se tem alguma coisa que eu não estou conseguindo, eu preciso de um outro profissional, vamos para o endocrinologista. Se só o cardápio nutricional, só a enfermeira, só os outros não estão conseguindo, vamos para mais um outro especialista, mas vamos descobrir o que melhora isso daí em você. Evitar o consumo de frituras, refrigerantes, enlatados, isso aí são tudo coisas bem orientadas pelos profissionais, para você conseguir manter o peso ideal. Mas quem é que não gosta, né, de um fast food? Principalmente nos tempos de hoje, que a gente só corre para um lado, corre para o outro, sai de casa, não toma nem um café direito. Muitas pessoas acabam tomando o cafezinho com pão, ali onde está esperando o ônibus, que geralmente tem uns quiosquezinhos, aí você para ali e me dá aí um cafezinho com leite, bem ligeiro, não sei o quê, aí corre para o trabalho. Quer dizer,
quando a gente vai traçar um plano terapêutico para o paciente, a gente tem que ver tudo dele, os hábitos dele, como é que é o trabalho dele, a escola dele, o acesso à cantina. Eu lembro que meu filho, às vezes, eu dizia, leva o lanche. Ah, mãe, mas meus colegas não levam. Leva o lanche, porque lá você só vai querer tomar Coca-Cola e sanduba. Leva o lanche. Mas eles, não, que os outros não levam. Quer dizer, realmente, é complicado, né? Mas a gente tem que vencer tudo isso, ok? E a atividade física? Atividades físicas regulares. Eu mesmo, né, matriculada na academia, falto tanto que, às vezes, a moça diz assim, o que está acontecendo com sua mãe, Yuri, que é meu filho, né, que vai e eu fico em casa. Aí ele diz, minha mãe hoje não conseguiu vir, está muito cansada. Ontem teve transplante de noite, ela não dormiu direito. Realmente é complicado, mas a gente tem que ter uma parada, a gente realmente tem que tentar, pelo menos, caminhar, respirar ao ar livre. É por isso que a gente colocou o jardim lá, do lado dos nossos pacientes, que ele tem um banquinho lá, tem uma fonte lá, exatamente para que eles possam sentar, escutar os passarinhos que chegam na árvore. Quer dizer, a gente vai criando infraestrutura. A minha casa, eu coloco, tem mais planta do que não sei nem o quê. Por quê? Porque ali eu me sento, ali eu tenho um tempo para mim. Cuido da planta, estabeleço aquela que me faz estar bem, é prazeroso. Então, a gente tem que buscar. É a caminhada que eu gosto? Não, eu gosto da natação. Eu gosto de fazer o quê? E, dependendo do tipo de transplante que você fez, você pode também praticar outros esportes, gente. Você vai, depois do transplante, você vai passar a ter uma vida saudável. A gente tem que buscar isso. Volta ao trabalho, retorno ao trabalho, volta às atividades escolares, volta a tudo. Aos amigos, a tudo. Então, a gente pode também praticar esportes. Futebol, por que não? Tá? Isso aí é bom que a gente deixe. Desde que tudo isso, você converse com o seu médico, converse com o enfermeiro, converse com o seu fisioterapeuta, para ver o que é melhor para você. Porque, às vezes, depois do transplante, você está ainda numa cadeira de roda, não consegue nem levantar direito. Então, esse momento agora é o quê? Fortalecer pernas. O fisioterapeuta vai trabalhar com você para deixar você em pé, trabalhar exercícios respiratórios e tudo mais. E, à medida que o tempo vai passando, você vai colocando, ofertando para ele outras atividades físicas, ok? Exposição solar. Cabe também a gente falar aqui, né? Eles são orientados com relação à prevenção do câncer de pele, porque a gente sabe que os imunossupressores, né, afetam muito, tem alguns imunossupressores que afetam muito, favorecem muito a questão do câncer de pele. E aí eles têm que usar chapéu, usar óculos escuro, usar um protetor solar. Não só o paciente transplantado, nós também, que não somos transplantados, temos que ter essa preocupação, esse cuidado com a exposição solar. E aprender a se olhar. É que se chama o autoexame da pele. É quando você fica no banho, você se olha no espelho. O jovem que gosta muito de fazer isso, né? Passa o tempo fazendo isso, para ver se está forte. Isso, aquilo, outro. Mas nós também temos que aprender a olhar. Apareceu uma manchinha mais escura aqui. O que é isso? É uma mancha branca, bordas regulares. Chega para o médico e diz, olha, eu não tinha isso daqui. E daí vai ser avaliado, que poderá ser uma lesão, alguma outra coisa bem mais séria. Ok? E a atividade profissional? Muitos pacientes são tão engraçados que eles dizem assim, o meu sonho é me aposentar. Eu quero, depois do transplante, logo conseguir me aposentar. Aí o profissional, nós, enquanto profissionais, já somos diferentes. A gente já chega para ele e diz, nós vamos voltar, retorno ao trabalho. E por que não? Por que não? Você vai passar agora a ter uma vida saudável. Por que não? Ah, mas a atividade que eu exercia antes, eu não posso realizar agora. Então, veja uma outra que você pode desempenhar. Hoje em dia, gente, tem pessoas que trabalham até em casa, remoto, só no computador. Hoje existe, se você quiser empreender, você é capaz de tudo. Basta você, primeiro, querer. Tá? Então, é claro que existem algumas restrições.
Eu lembro que um paciente que trabalhava, ele trabalhava no caminhão do lixo. Aí ele dizia assim, aí agora depois do transplante eu não vou conseguir mais ficar na coleta. Né? Aí a gente, conversando com ele, descobriu que ele sabia dirigir. Aí, por que você não conversa com o seu chefe, que você passa a ser, não só na coleta de ficar puxando o lixo, de repente você pode ser o motorista. Então, gente, é uma forma de você dar um olhar diferente para o paciente, fazer ele descobrir dentro dele que ele tem um potencial e que ele pode fazer outra coisa. Não necessariamente ser aquilo que ele fazia, mas também não se acomodar, porque muitos só dizem, não, eu só quero é meu recurso, eu quero é me aposentar. Se você já era aposentado antes do transplante, aí tudo bem. E agora? Você quer o quê? Eu quero voltar a estudar, eu quero fazer uma faculdade, eu quero fazer alguma coisa de útil, eu vou me unir às associações, vou trabalhar lá na CEPET, né, Suzana? Tem muita coisa para a gente fazer, voluntariamente. Vou trabalhar com a Velúzia Nagapo. Gente, tem muita coisa que a gente pode estar fazendo em prol do outro. E aquilo nos traz satisfação, aquilo nos traz prazer. Então, a gente tem que adequar a capacidade física e laboral de cada indivíduo. Exposição a animais. E esse daí agora está na moda, todo mundo quer um bichinho de estimação. Eu tenho bichinho de estimação. Quantos têm bichinho de estimação? Levanta a mão aí. Quantos tem? Olha aí. Não é bom a gente ter? Quando a gente passa o dia fora, quando a gente passa a chave na porta, que a gente entra, quem é o primeiro que corre? É ele. E eles são ciumentos, não deixam nem os filhos chegar perto da gente, vão logo atrás da gente. Enquanto a gente não cheira, não afaga, não passa a mão, eles não se aquietam. Eles querem um pouquinho de nossa atenção. Tá? Então, gente, voltou aqui? Desculpa. Então, ter pets, ter bichinhos de estimação, vai precisar de ter alguns cuidados. A gente sempre recomenda que tenha alguém que cuide dos dejetos do bicho. Tá? Evite que ele fique dormindo junto com você, depois de transplantado, recente, ele dormindo em cima da sua cama, o gato, o cachorro. A gente tem que pensar em algumas doenças que eles podem transmitir, como a toxoplasmose, não é? Ter passarinhos, bichinhos, a gente tem que ter cuidado com as pneumonias. Isso não significa que também que eu não vou ter. Eu vou ter, mas aí eu vou me preocupar que esse meu bichinho também passe por avaliações, que ele vá ao veterinário, que ele seja vermifugado, que ele seja avaliado, faça exames esse bichinho, que ele seja acompanhado para ver se ele está saudável. Então, gente, essa é a relação que a gente tem. A gente também não vai simplesmente pegar o bicho de estimação e jogar na rua. Não é dessa forma. São esclarecimentos que eu queria dar. Quem é que quer fazer isso com o seu bichinho? Eu não. Deus me livre, nem pensar. Vacinação. Bom, vacinação é uma preocupação que a gente já tem desde o pré-transplante. Quando vocês fazem aquela bateria de exames no pré-transplante, são feitas algumas sorologias para ver se você é portador de vírus da hepatite B, da hepatite C, não é isso? Então, algumas doenças são preveníveis por vacina. Se você não é portador de hepatite B e ainda não tomou vacina, é o momento agora de tomar vacina. Aí o seu médico vai lhe encaminhar para a difteria, tétano, a tríplice viral, a influenza, a vacina da gripe, a Covid, né, que todo mundo precisa se vacinar. Isso aí. Quantos estão vacinados aqui? Todos? As 2 doses? Quem já pegou a terceira? Ainda não, né? Mas chega lá, vamos chegar lá, ok? Então, a vacinação, ela passa também por uma autorização médica. Você vai viajar, tem locais que você vai, de risco, que aí você vai ter que conversar com o seu médico. Não, lá tem muita febre amarela e tal, não sei o quê. Eu posso tomar essa vacina ou não posso tomar? Então, são coisas que ele vai conversar com você, tá? Mas e quais são os imunobiológicos que são preconizados no nosso protocolo? Influenza, a vacina da gripe, difteria, tétano, a antipneumocócica, não é? A da hepatite B. Então, isso daí já é passado para você regularmente. Ok? O tabagismo e o alcoolismo. Isso são hábitos que você vai
tirar da sua vida, do seu cotidiano. Claro que você vai contar com a ajuda de profissionais experientes que possam ajudar, porque a gente sabe que é difícil. E, muitas vezes, as pessoas do alcoolismo, né, eles têm recaída. E aí, é momento da gente descobrir, recaiu, o que foi que faltou? O que aconteceu? Em que momento houve essa recaída? Foi um momento de luto que ele passou na família, de dificuldade, e aí ele se entregou naquele momento, procurou a bebida novamente. Então, cabe ao psicólogo, cabe aos outros descobrir exatamente isso. Cabe ao assistente social, muitas vezes, ir à casa daquele paciente, conversar com os entes de família. Então, e aquele paciente que é sozinho? Aí é que ele não conta com apoio. Então, a gente vai dar esses outros recursos dentro das instituições de saúde. Fertilidade e sexualidade, né? São coisas que os nossos profissionais também orientam. Quando eu posso voltar às minhas atividades sexuais? Depois do transplante. Lógico, né? Vai depender do tipo de órgão que você recebeu. Por exemplo, no caso do fígado, né? Que a gente tem uma incisão abdominal que chega a pegar 40 pontos, dependendo do tamanho do abdômen da pessoa, tá certo? Que vai retirar os pontos só com 21 dias. Então, antes disso, você vai dizer para o paciente que ele vai se abster, pelo menos pelos primeiros 30 dias. Ele está com os pontos na barriga ainda com dificuldade e tal, para ele esperar um pouco. Mas o que a gente sabe, gente, é que depois do transplante, tudo na vida daquele paciente vai voltando ao normal. E a libido é uma coisa bem presente. Eles começam a chegar para a gente bem acesos, alegres, e dizendo: doutora, a senhora nem sabe, agora eu estou me sentindo diferente. Aí a gente, diferente como? Assim, um interesse maior pela minha esposa, pela minha namorada, pela minha companheira. Então, a gente vai vendo que isso realmente vai voltando ao normal. Então, comunicar à equipe médica, gente, quando você deseja realmente a maternidade. Por quê? Porque há alguns medicamentos, não é? Existem alguns medicamentos que podem prejudicar ali a formação do seu bebezinho. Então, cabe ao profissional orientar, conscientizar, que espere pelo menos de 1 a 2 anos para engravidar. Porque no começo, no primeiro ano, são muitos medicamentos, altas doses, você ainda está fazendo o ajuste das drogas e tudo mais. Embora que essa libido tenha voltado, o seu interesse, use métodos, use preservativo, use outros métodos contraceptivos, converse com o seu médico, qual é o melhor método de barreira para você aí. Então, cabe ao enfermeiro, cabe ao médico, quem ele se sentir mais confortável para conversar, né, orientar esse paciente. A gente já teve pessoas que engravidaram no primeiro ano já. E aí, a gente teve que suspender micofenolato, que é o primeiro, a gente sempre orienta, né? E ter todo um acompanhamento, tanto da gestante, da grávida, como do bebezinho que está se formando. Então, é recomendável que esperem um pouco, 1, 2 anos, pelo menos, tá? E vá ao seu ginecologista. Gente, se o interesse não voltou, alguns dizem assim: eu transplantei, o meu colega disse que já está tudo normal na vida dele, mas a minha ainda não. Eu ainda não consigo ter uma ereção, eu ainda não consigo. A minha cabeça quer, mas o resto do corpo não ajuda, né? Aí é o momento de você, com calma, para ele não se sentir excluído, principalmente os homens. Os homens, eles acham que a virilidade está toda em torno disso. Então, para eles, aquilo ali é um momento difícil. Então, a gente tem que respeitar aquilo ali do paciente. Para ele, aquilo é importante. Tá? Então, é o momento da gente chegar para ele e dizer: então, vamos lá. Vamos ver o que está acontecendo. Há necessidade de mais algum exame? Há necessidade de lhe encaminhar para o urologista? Olhe como as recomendações são importantes nesse momento. Como os profissionais todos se envolvem nesse cuidar para que esse paciente realmente tenha um transplante de sucesso.
E agora? E depois de tudo isso, depois que eu faço o transplante, que eu volto para casa, e agora, minha vida é diferente. Minha vida é diferente? Vou ter segmento ambulatorial. Vou comparecer às consultas nas datas marcadas, fazer os exames nas datas marcadas. Vou para a minha consulta. Nessa consulta, ele não passa só por um profissional. Ele passa pelo enfermeiro, pelo médico, pelo farmacêutico, que recebe ele depois do médico, já vê a prescrição, a receita dele, vê os ajustes de doses, orienta sobre as tomadas, sobre os horários, tudo isso ele é feito para depois, ele passa pelo fisioterapeuta, depois ele vai à farmácia para receber seus medicamentos. Então, é feito atividades de grupo, onde eles conseguem conversar uns com os outros, tirar suas dúvidas, se fortalecer cada vez mais. Então, esse feedback, essa troca, esse partilhar todo o que é feito uns com os outros, principalmente numa sala, gente, isso só ajuda as nossas avaliações e ainda traçar um plano frente, não é, a tudo isso que são fazer a nossa intervenção. Então, verificar se aquele paciente realmente assimilou, porque às vezes a gente está aqui falando, mas o outro ali está entrando e está saindo, está entrando e está saindo. Então, é importante que a gente estabeleça realmente a comunicação. Checa com aquele paciente, você entendeu o que eu quis dizer? Como foi que você entendeu? A gente pergunta, o como? Como foi que você entendeu o que eu lhe disse? E deixa ele falar, escuta mais, escuta mais. A gente parece que quer só tagarelar. Escuta mais. Foi para isso que Deus fez. Uma boca só, dois ouvidos. Tá? A medicação. A medicação, todo mundo sabe que o carro-chefe realmente, na adesão, é o segmento à prescrição médica, é a tomada do medicamento na dose correta, no horário correto, nada de ficar modificando a dose. Ah, mas vai faltar meu remédio, eu vou tomar pela metade. Não, você não faça isso. Tá, mas está faltando. Vá na sua instituição, verifique. O que foi que aconteceu para faltar? Porque não é para faltar. Você é para receber seu medicamento até o seu retorno. Ok? E daí vai ter os esforços de quem está lá para te auxiliar. Então, a gente tem os imunossupressores gerais, né, para todos os transplantes. Tacrolimus, micofenolato, a prednisona, que é o corticoide, a ciclosporina, everolimus. Tá? Mas isso não cabe a mim agora ficar falando isso daí. Até porque, no fígado, qual é a imunossupressão? Tacrolimus, micofenolato, prednisona. Vocês, ciclosporina. O rim, sirolimus, everolimus, tacrolimus, micofenolato, aí faz a salada toda. Quer dizer, cada órgão vai ter a sua imunossupressão. Mas é importante só lembrar, gente, aonde guardar meu medicamento. Ter cuidado de não deixar o medicamento em local que tenha calor, sol, tá? Que você realmente vai viajar, leva teu medicamento. Não, vou passar o dia fora. Leva, porque vai que acontece alguma coisa, o carro quebra, chega a hora da tua tomada, tu já está com o teu medicamento na bolsa. Isso aí é importante. Guarda o medicamento, blister, na embalagem original. Nada de descascar os comprimidos, porque você pode misturar, tem medicamentos tão parecidos um com o outro, né, no tamanho, na cor. Então, deixa na própria embalagem, porque ali vai estar a validade do medicamento. Isso aí é importante também. E aí, gente, a gente sabe que mesmo com todas as orientações que a equipe multiprofissional faz no dia a dia, 365 dias, né? Porque quando não é no ambulatório, é na enfermaria, quando não é na enfermaria, é na UTI pós-operatória. Os profissionais, eles são educadores em saúde o tempo todo. Nós estamos aqui hoje fazendo um papel de educador em saúde, quando a gente está se dispondo a falar para vocês sobre isso. Então, alguns pacientes, a gente sabe que ainda deixam de tomar ou tomam incorretamente seus medicamentos. E a suspensão da medicação, a irregularidade nessas tomadas, gente, vai causar o quê?
rejeição do seu órgão, rejeição do seu enxerto. Vai acarretar a perda deste novo órgão. O enfermeiro, eu estou falando enfermeiro porque eu sou enfermeiro, mas não é só o enfermeiro, tá? Deve fornecer instruções verbais, escritas, tudo isso que for necessário para que o paciente realmente tome seus remédios, seus medicamentos corretamente. Ah, mas eu não sei ler, eu estou com dificuldade, a letra do médico na minha receita é horrível, não estou conseguindo ler. Quando você passar no farmacêutico, ele vai te dar uma tabelinha, gente. Ali te auxilia em tudo. Tem até o sol e a lua, para vocês terem uma ideia. O que é de dia e o que é de noite. Quer dizer, você só sai de lá realmente quando você aprendeu a tomar o seu medicamento. E ainda mais, durante as consultas, você sempre traz alguém da família, que é mais alguém para estar ouvindo aquelas orientações, para lembrar você em casa, ok? E aí, o autocuidado, ele perpassa, gente, por tudo isso, porque o sujeito, ele é holístico. A gente não pode só ver o órgão. Eu vou tirar aqui o fígado, vou trocar, está resolvido. É o rim, é o coração, é o pulmão, é o pâncreas. Não, gente. A gente tem que ver o indivíduo como todo. Ele é um ser humano, ok? E a construção desse vínculo, desde o início do tratamento, lá no pré, essa parceria que a gente faz, essa aderência que a gente faz com o paciente, de conhecer quem é a Suzana, eu conheço a Suzana de perto, eu sei o que ela passa. Esse vínculo todo, ele amplia o nosso olhar, identifica exatamente qual é a necessidade, a fragilidade da Suzana, enquanto paciente. E tudo isso, gente, vai contribuir para planejar as intervenções e ações educativas que promovem cada vez mais a adesão e melhora da qualidade de vida. Algumas referências, coisas que foram faladas aqui, né? A gente sempre tem que trazer. E aí, mostrando um pouquinho do nosso serviço, mostrando a importância de a gente ter um espaço para dar palestras, para conversar, tirar dúvidas, fazer roda de conversa, isso aí é muito importante. A gente tem auditório. Ai, Kleber, mas o meu serviço não tem auditório. E agora? Mas quando eu comecei também não tinha. Há 19 anos atrás, quando eu entrei no transplante de fígado, a gente estava num ambulatório emprestado. A minha mesinha para a enfermeira, coordenadora, era de trás de uns arquivos, mas isso não me fez desistir. Muito pelo contrário. Às vezes, a gente estava numa sala, aí chegava alguém e dizia assim, eu vou querer essa sala. A gente estava emprestado, a gente saía. Aí a gente, vamos para cá. Aí saía todo mundo. Ou seja, diante das dificuldades, de tudo que a gente passou, a gente não desistiu. Hoje a gente tem um serviço bem estruturado, com auditório, sala de reuniões, sala de acolhimento, jardim e tudo mais. Mas no início não foi assim. Então, não se acanhe. Não se intimide, não deixe de fazer alguma coisa só porque você não tem o ideal, o 100%. O que você tem, imagine, tá? Imagine o que você pode fazer. Use a sua criatividade. Ok? Aí aqui mostrando como o transplante devolve você para a sociedade. De uma forma íntegra. Você passa a ter uma vida normal, volta para as festas, não é? Volta para o seu convívio social, volta para tudo. E como a gente está... Hoje é 1º de outubro, né? Mas esse evento começou ontem ainda, estava no Setembro Verde. Nada como a gente deixar bem claro que só existe transplante se houver doação de órgãos. E o mês anterior a este, que agora está rosa, mas o anterior era verde, o Setembro Verde, ele era o mês alusivo à doação de órgãos, de conscientização da população, da sociedade, de todo mundo, sobre essa importância do doar, de você falar para a sua família, do seu desejo de, depois de sua morte, os seus órgãos serem doados, de serem aproveitados.
que possam trazer outras vidas transformadas. E quando um órgão, gente, é doado, não é só aquela pessoa que está recebendo, que é beneficiado. Muito pelo contrário, porque a gente sabe que não está sozinho. Quando eu estou doente, minha família toda ao meu redor está doente, meus amigos todos estão junto comigo, meus companheiros de trabalho, meus amigos da escola, todos sofrem comigo junto. Então, quando eu sou transplantado, eu transformo não só a minha vida, mas dos meus familiares, dos meus amigos, quer dizer, imagina, gente, é o elo do bem, é a corrente do bem realmente. E aí a gente tem trazido algumas imagens do setembro de 2018, quando a gente podia sair por aí, né, mas a pandemia nos limitou a muita coisa. Em 2019, a gente foi até Quixeramobim, um dos centros transplantadores, os hospitais transplantadores mais recentes, né? E aí a gente foi para lá para fazer conscientização do grupo de profissionais sobre doação de órgãos. Em 2019, também, a gente, no Parque do Cocó, quer dizer, e 2020? 2020 eu não coloquei, porque 2020 a gente estava no auge da pandemia. E aí, em 2020, a gente optou pelo primeiro curso online. E exatamente como vocês estão fazendo. Hoje, vocês ainda estão fazendo plateia. O ano passado, no setembro, a gente nem pôde isso. Era tudo realmente à distância online da nossa casa. Mas, mesmo assim, a gente ainda continuou divulgando as ações. E esse ano, 2021, né, as coisas melhoraram, as pessoas se vacinaram, vocês aqui são prova viva disso, eu também tomei já minhas 2 vacinas. Né? É importante, gente, a gente continuar conscientizando a população, a sociedade sobre isso. E esse ano a gente trouxe a Unifor, ela, na 19ª campanha dela, né, sobre doação de órgãos, ela trouxe esse totem, que vocês estão vendo aí, gigante, itinerante. Passou pelo Zé Frota, passou por outros hospitais, instituições, e veio para a nossa, ali para o complexo do Hospital Universitário, nas Mangueiras, no dia 27, exatamente no dia alusivo à doação. E ficou até ontem lá. Hoje eles estão removendo. E aí permitiu que a gente panfletasse, fizesse fotos, vocês estão vendo aí a gente de máscara, né? Tudo de máscara ainda. Por quê? Porque a gente estava junto à comunidade, tá? A gente seguiu todos os preceitos, mas a gente não cruzou os braços, a gente continuou. E hoje estou aqui, no dia 1º, tentando também passar um pouco disso para vocês. E agora eu deixo para vocês o meu obrigada, o meu e-mail fica aí na tela, à disposição de vocês. Obrigada. Muito obrigado, doutora Clébia. Vamos, então, para a nossa interação. Participações. Quem quiser fazer alguma pergunta aqui dos convidados aqui presentes. Temos uma participação. Só um minutinho para acionar o microfone. Meu nome é Rivani. Muito obrigada pela senhora ter esse tempo, né, que é muito enriquecedor. Obrigada mesmo. Eu estou aqui a pedido de uma mãe. A mãe está com o filho internado, fez transplante de medula óssea ontem. E ele é de Sobral. O que ela quer saber é se, após ele receber alta, ele pode cuidar do tratamento dele lá em Sobral. Que isso para ela vai ser muito bom. Já está com mais de um mês que ela está aqui em Fortaleza, cuidando do filho que está conosco. Bom, eu não trabalho no transplante de medula em si, certo? Mas, olha, deixa eu só te dizer, a responsabilidade pelo tratamento, tá, é onde a instituição que ele fez, a primeira responsabilidade, aonde ele fez o transplante. Essa é a unidade Mater. Ele pode ir cuidar do órgão dele em outro centro transplantador, ele só pode fazer esse retorno ao local, eu digo porque a gente tem pacientes de outros estados, e o médico da gente só deixa ir para o outro local depois de 3 meses. Isso é no nosso serviço, tá? Porque aí você já conseguiu visualizar que o paciente realmente está bem. Tá? E outra coisa,
mesmo assim, ele indo para o local dele de origem, o interior dele, o estado de origem, ele ainda vai retornar à instituição que cuidou dele, que fez o transplante dele, nas datas marcadas. E isso a mãe vai ter que ficar consciente. O início é difícil. As consultas semanais, quinzenais, depois mensais, depois passam a ser a cada 3 meses, aí dá para ele retornar. Porque só essa viagem de lá para cá, gente, muitas vezes eles não têm um transporte, eles vêm no transporte da prefeitura, o transporte da prefeitura já está bem cheio, não é? Sai uma certa hora, chega, só retorna à noite. Eu não sei se vocês já perceberam essa realidade, que é dessa forma, eles ficam esperando na calçada quando chega o transporte para voltar. Então, esse deslocamento não é bom, até porque a gente está com imunossupressão pesada e a gente tem que ter uma grande preocupação. Qual é a nossa preocupação agora? Infecções. A gente tem muito cuidado com infecções. É por isso que, logo após o transplante, está todo mundo o quê? Mascaradinho, para prevenir essas complicações. Então, diga a essa mãe, o recado que eu estou deixando para essa mãe é: tenha calma, o tempo passa, logo vai estar em Sobral, logo vai estar em Sobral. Mas ela vai ter que precisar desse acompanhamento na instituição que ela fez o transplante. Tá certo, obrigada. Agora a pergunta é minha, tá Ixi! certo? O paciente transplantado de órgão. Oi? O paciente transplantado de órgão. Algum tipo de órgão desse paciente, algum paciente transplantado de órgão, ele toma alguma medicação a vida toda? O paciente transplantado vai tomar remédio para o resto da vida. Para o resto da vida. Vai tomar remédio para o resto da vida. Esse medicamento, o imunossupressor, é exatamente para evitar a rejeição. Ele recebeu um órgão de uma outra pessoa. E o próprio organismo dele, ele tem memória, o nosso organismo tem memória imunológica. E ele diz mesmo: esse órgão aqui não é meu. Então, daí a necessidade da gente estar tomando um medicamento para baixar essas defesas e não rejeitar o órgão, ok? Então, vai tomar sim. O início são muitas drogas, não é? As tomadas, os horários. Aí, à medida que o tempo vai passando, a dose vai diminuindo, vai se ajustando, vai chegar uma época do transplante dele que ele vai estar tomando, às vezes, eu estou falando no fígado, às vezes 1 vez ao dia, só um medicamento, tá? Mas ele é necessário para o resto da vida. Aí eu te digo aí, Ivani, tu ficou triste quando eu te disse isso? Que vai tomar remédio para o resto da vida? Não, ele está transplantado. Ruim seria se ele não tivesse outra condição. Agora ele está transplantado. Você não come todos os dias? Você não dorme, você não levanta, você toma banho, você acorda, você sorri, você está sorrindo para mim. Então, toma o teu remédio, fica feliz. Obrigada. Obrigada a você, viu, por ter vindo até aqui, coragem de perguntar. Tem mais uma participação aqui. Ah, sim, tá. Pode ficar à vontade. Bom dia, Suzana. Bom dia, Clebinha. Uma pergunta que eu já sei, mas as pessoas têm Então, se curiosidade. tu já fez, tu é que vai responder. Não, Se já vamos- sabe, não é não, A gente? curiosidade dos outros. Tá? Clebinha, um transplantado, certo? Como você mesmo falou, o transplantado ele não pode, de forma nenhuma, esquecer seu medicamento. De forma nenhuma, ele pode, ele mesmo se automedicar, porque ali é um risco grande, não é isso? Mas nós sabemos que tem alguns pacientes, tá, que dizem: não, esse medicamento está me dando muito enjoo, eu vou diminuir a dose. E como nesse período de pandemia, muitos desses pacientes passaram muito tempo sem voltar dos seus estados ou dos seus interior aqui para a capital para se tratar. E eles automaticamente, muitos ficaram, nem vieram buscar os seus medicamentos, porque disse: não, fulano me emprestou, eu tinha um pouquinho ali, eu fiquei dosando aqui, eu fiquei dosando ali, deu certo. Esse paciente, quando começa a dar rejeição do seu fígado, que foi transplantado, a chance dele voltar, dele perder esse fígado e voltar para a fila de espera, é pequena ou grande? Gente, no começo da...
pode sentar. No começo aqui dos slides, eu deixei bem claro, seguir corretamente a prescrição. E ainda falei, nada de ficar diminuindo a dose por sua conta. Até porque, quando o médico, Suzana, diz para ti que tu vai tomar 2 miligramas de tacrolimus 6 da manhã e 2 miligramas de tacrolimus 6 da noite, às 18 horas, ele fez isso baseado em quê? Na tua clínica, no teu estado atual, nos teus exames laboratoriais e no teu tempo de transplante, tá? Então, se você não toma corretamente os seus medicamentos, mexe nessa dose, você vai alterar, com certeza, dentro do teu metabolismo, isso daí, a droga, ok? E vai rejeitar. E eles sabem disso, os pacientes sabem, porque eles são orientados no pré-transplante. Ah, mas era pandemia. Não justifica, Suzana. Sabe por quê? Porque existe telefone nos centros transplantadores, existe associações que trabalham em prol desse paciente, existe profissionais competentes que, em nenhum momento da pandemia, deixou de atender os pacientes. Não faltou remédio na farmácia, não faltou. Não foi, Cíntia? Não faltou em nenhum momento, graças a Deus. Quer dizer, então não havia motivo para fazer isso. Pegar emprestado o remédio numa situação de urgência de 1 dia ou 2, enquanto você consegue, é uma coisa. Mas também para você desfalcar o medicamento do seu colega, você está prejudicando você, porque mexeu na sua dose, e o outro. Então, você vai rejeitar sim. Quando você retornar, a gente vai ver tuas taxas de TGO alterada, as tuas taxas de TGP alteradas, bilirrubina, e aí, o que vai acontecer contigo? O médico vai olhar para ti e vai dizer, olha aqui, dona Suzana, seus exames, olha aqui. Você sabia que não podia fazer isso. Agora vai se submeter a outros exames invasivos para a gente ver se não está tendo uma rejeição. Aí lá se vai a Suzana para a biópsia. Olha aí, sem necessidade. Respondido, Suzana? Satisfeita? Então, não, gente, não mexam na dose prescrita. Aquela dose que o médico passou para você foi em cima da sua clínica, em cima do tempo de transplante que você tem. Não faça isso. Obrigada. Doutora Kleber, e a importância do cuidador ter uma interação e um canal de diálogo direto com o médico que cuida do paciente, não é isso? Não existe essa importância? Isso, com certeza. Gente, para você ter uma ideia, nós temos até celulares, porque a gente sabe que hoje todo mundo tem um celular. Todo mundo tem celular, você só fica vendo a galera toda no Zap. É criança, é todo mundo está no Zap. Se aquele ainda que não usa esse tipo de recurso, mas tem alguém da família, um vizinho que utiliza. Então, durante a pandemia, o que foi que a gente fez? Além de estar de portas abertas, assim, de uma certa forma, com todas as medidas, porque foi reduzido realmente, porque ninguém queria que os pacientes ficassem andando de avião para um lado para o outro, e a gente sabe que o risco era grande. Imagina aí, Manaus manda para cá, a gente, Belém vai para lá, entendeu? Esse traslado nem podia acontecer, houve uma época que ficou realmente restrito, tá? Então, a gente tirava dúvidas pelo telefone, por e-mail, abriu todos os canais, criou outro telefone, mais linhas telefônicas, os médicos passaram a dar o Zap para o paciente, fazer esse canal, o paciente mandava a mensagem pelo Zap, e ainda mais, a gente fez as teleconsultas. Então, o paciente ele não ficou desassistido. O médico chegava, a gente comprou câmerazinha, colocava na tela dos computadores, e eles fizeram teleconsulta, ou seja, visualizava o paciente, conversava com ele. Então, esse canal que o senhor colocou foi muito bem apropriado, foi ótimo para combinar o fechamento, né? É muito importante que os centros estabeleçam e que nós também tenhamos uma comunicação direta com as associações. As associações são nossos parceiros. Gente, sempre coloque isso na cabeça. São parceiros. Você não está sozinho. Isso é muito importante porque o cuidador ele não pode modificar de alguma forma a medicação da cabeça dele, né? Então, na dúvida, sempre consultar
o profissional competente que vai poder orientar, não é isso? É. E quando havia uma troca do medicamento, porque eles colhiam o exame, mandava por e-mail os exames para a gente, aqueles que não vinham de outro estado, tá certo? Mandava o exame por e-mail, a gente imprimia o exame, o médico via aquele exame, se tivesse que fazer alguma prescrição diferente, alguma receita diferente, o que acontecia? A gente passava a nossa receita por e-mail. O farmacêutico foi um grande ajuda para a gente, profissional, porque ele estava todo tempo nesse elo de ligação do médico com o paciente na ponta. Então, isso aí foi fantástico. E ainda quero agradecer também às associações que, em muitos momentos, mandaram para o SEDEX os medicamentos. Muito obrigado, viu, Suzana? Durante esse tempo de pandemia, todos que tiveram que se redobrar nesses cuidados ao paciente oncológico, né? E se utilizar da tecnologia, né? Para não deixar faltar o atendimento necessário, não é isso, doutora? Todo mundo precisou aprender com a pandemia. Foi difícil para todo mundo. Isso aí é notório, né? Então, o importante é a gente saber, eu continuo dizendo na minha fala, nós não estamos sozinhos. Levanta a mão, fala, eu estou assim, eu me sinto assim. Você tem esse canal aberto com o serviço. É por isso que você fez todo aquele preparo no pré-transplante. Obrigada. Ótimo. Agradecemos muito a participação da doutora Clébia Azevedo, né? Muito obrigado, doutora, pela sua participação, viu? Sempre elucidativa e agregando aqui ao nosso evento, 6º Encontro Nordeste de Pacientes Oncohematológico e Oncológicos.